O aluno André R. Silva, número 2 da turma 11º C, apresenta Visita de Estudo de História A. O Porto, a sua história e o seu coração liberal. Atenção, coração liberal figurativamente, porque nós não vimos o coração de Dom Pedro. Podiam confundir e tal. Agora que está tudo esclarecido, vamos lá começar. A nossa primeira paragem foi na Praia da Memória. Foi nesta praia, situada em Arnosa de Pamplida, em Perafita, onde o exército liberal, composto por 7.500 homens liderados por Dom Pedro IV, desembarcou a 8 de julho de 1832, depois do seu exílio nos Açores, mais precisamente na Ilha Terceira. Estes homens foram reconhecidos como Bravos do Mindelo. Foi neste desembarque que começou a Guerra Civil Portuguesa, que duraria até 1834. No meio deste exército que se opunha ao absolutismo de Dom Miguel estavam presentes algumas figuras ilustres do nosso país, como por exemplo Alexandre Herculano e Almeida Garrett. Este último, que para além de ter uma vida política ativa, se tornou um escritor e dramaturgo muito conhecido, para comemorar este momento importante da história do nosso país, escreveu o poema Férias. Por acaso, tive sorte porque o Sr. Garrett passou aqui na rua e consegui fazer com que ele lesse um excerto desse seu poema para nós. Tinha acabado de acordar do seu sono profundo para ver uma encenação da sua peça Fra Luís de Sousa, de modo a sair um bocadinho da seca de estar morto. Isto por palavras dele, ok? Bom, vamos lá ouvir. Sr. Garrett, pode começar. Ressurgirá daqui a nobre independência de outras eras. Oh, quando te hei de ouvir, pátria querida, safa de conventos, e varridas tuas ruas da imundície, do fidalguesco lixo. Se na nossa cidade há muito quem troque o B por V, há muito pouco quem troque a honra pela infâmia e a liberdade pela servidão. Muito obrigado, Sr. Garrett. Fico-lhe muito grato. Já posso ir então? Pode, à vontade. Então, boas tardes. Boa tarde. E boa peça. Muito simpático. Em honra deste desembarque foi também erguido um obelisco. E porquê um obelisco? Perguntam vocês. Os obeliscos remetem-nos para o Antigo Egito, mas ao contrário do que representavam nessa época, este obelisco representa a memória e a identidade coletiva. Começou a ser construído a 1 de dezembro de 1840, no dia em que se comemoravam 200 anos da restauração da independência portuguesa, mas só foi concluído 24 anos depois, ou seja, em 1864. Foi proposta a sua classificação como Monumento Nacional em 1880. À sua volta encontram-se 4 painéis calcários, como este, que falam da iniciativa da construção do monumento, têm escritos os nomes de alguns dos comandantes do Exército Libertador e a proclamação que Dom Pedro IV fez aos seus soldados antes do desembarque. Em seguida, estivemos na atual Praça da República, ou como se chamava no passado, Campo de Santo Ovídio. Mas por que este espaço tem assim tanta importância para o meu trabalho? Pois foi aqui que, em 24 de agosto de 1820, se deu a Revolução Liberal Portuguesa. Tudo começou com as primeiras invasões francesas a Portugal, em 1807. Invasões estas que resultaram, entre outros fatores, na fuga da corte portuguesa para o Brasil e no protetorado inglês. Estando a família real no Brasil, os seus portos foram abertos ao livre comércio com nações amigas, ao contrário do que acontecia anteriormente, onde o Brasil só podia comercializar com Portugal o chamado exclusivo colonial. Dessa forma, o comércio português entrou em crise, que afetou maioritariamente a burguesia, que eram os que praticavam o comércio, e serão estes que vão fazer a revolução. O protetorado inglês, como já referi, foi também um grave problema, pois mesmo os franceses, tendo desistido de dominar Portugal, os ingleses, em nome do rei, fizeram. Este domínio levou a grandes perseguições por parte dos ingleses aos que se opunham ao seu protetorado, condenando até pessoas à morte. Uma dessas personagens foi o general Gomes Freire de Andrade, que juntamente com os outros oficiais do exército e maçons, criaram o Supremo Conselho Regenerador de Portugal e do Algarve, que visava introduzir o liberalismo em Portugal. Mas foi denunciado em maio de 1817, ação que os levou a ser presos e condenados à morte por conspirarem contra a monarquia e contra a regência de William Beresford, que era o general inglês que regia Portugal em nome do rei. Com isto, a população ficou ainda mais revoltada com os ingleses. Por isso, o general Beresford deslocou-se ao Brasil para pedir ao rei mais recursos e poderes para lidar com as recentes revoltas. Mas aproveitando esta saída, o desembargador da relação, Manuel Fernandes Tomás, fundou o Sinédrio. Integrado por maçons, à semelhança do grupo revoltoso criado pelos mártires, visava causar revolta e adesão no exército português. E assim, no dia 24 de agosto de 1820, como já referi, começou neste local a revolução que viria a mudar a história do nosso país. Posto isto, visitamos o cemitério da Lapa. Estava previsto visitarmos primeiro a igreja da Nossa Senhora da Lapa e depois o cemitério, mas a vida não corre como queremos e às vezes engana-nos, não é verdade? Nesta parte da visita fugimos um pouco do tema do liberalismo em si e entramos na parte da literatura portuguesa, mas também em algo que está na base deste movimento político: o romantismo.
O cemitério da Lapa é o mais antigo cemitério romântico português. Fica ao lado da igreja da Nossa Senhora da Lapa, já falaremos dela, e só podiam ser aqui enterrados os membros da Irmandade da Nossa Senhora da Lapa. Atualmente só os seus descendentes podem ser aqui sepultados. Isto devia-se ao facto de a Irmandade pretender ter um local de sepultamento nobre para os seus irmãos. As capelas aqui construídas pela burguesia portuense da altura fazem deste cemitério um verdadeiro museu da morte, predominando o estilo arquitetónico romântico, mas também o neoclássico. Para além da sua beleza arquitetónica, este cemitério tem outra coisa de especial. É aqui que está sepultado Camilo Castelo Branco, autor que escreveu entre muitas obras Amor de Perdição. Castelo Branco foi o primeiro escritor da língua portuguesa a viver exclusivamente dos seus escritos literários. Apesar de escrever para o público, sujeitando-se assim aos ditames da moda, conseguiu manter uma escrita característica e original. E curiosamente, contrariamente a um dos temas centrais deste trabalho, que é o liberalismo, Camilo era defensor das ideias legitimistas, conservadoras e absolutistas. Teve uma vida muito atribulada, acabando até por ir preso. Acontece que ele era um homem de muitas paixões e uma dessas foi a que ele teve com Ana Plácido, mulher casada que ele raptou para poder viver uma vida com ela. Ainda andaram algum tempo a monte, mas acabaram por ser apanhados e julgados pelo crime de adultério, que é a prática da infidelidade conjugal. Nesta altura, era crime punido por lei. Foram presos na antiga cadeia da Relação do Porto. Naquela época, o caso emocionou a opinião pública, pelo seu caráter tipicamente romântico do amor à revelia das convenções e imposições sociais. A partir de 1865, Camilo começou a sofrer graves problemas visuais. Era um dos sintomas da temida neurosífilis, o estado terciário da sífilis, de que sofria e que lhe provocava cegueira, impedindo-o de ler e de escrever. Este acontecimento levou a um desespero suicidário. E no dia 1 de junho, às 3:15 da tarde, depois da visita de um renomado médico da época, sentado na sua cadeira de baloiço que estava no seu escritório, Camilo disparou um tiro de revólver sobre a sua têmpora direita. Que é, para quem não sabe, esta parte do corpo aqui. Mesmo assim, não morreu imediatamente, tendo ficado em coma agonizante até às 5 da tarde, ou seja, 1h45. Ninguém merece. A 4 de junho, conforme o seu pedido, foi sepultado aqui, no jazigo do seu amigo João António de Freitas Fortuna. Depois sim, visitamos a igreja da Nossa Senhora da Lapa. Por pouco tempo, porque fomos mandados sair. Mas pelo menos deu para obter alguma informação. Esta igreja, como o nome indica, foi construída em honra da Nossa Senhora da Lapa e a sua obra foi encomendada pela Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, que já referi anteriormente. A primeira pedra foi lançada em 17 de julho de 1756, um ótimo dia, digo-vos já, pois 250 anos depois, neste mesmo dia, nasci eu, o que dá bastante importância ao monumento, na minha opinião. Mas só foi consagrada em 1779 e a construção só terminou em 1863. É uma igreja do século XVIII, onde podemos encontrar estilos como o rococó e o neoclássico. Do lado de fora, por cima da porta de entrada, podemos ler uma inscrição em latim, Omnia per manus Maris, significa tudo pela mão de Maria. Uma coisa curiosa é que, se repararem no S em Maris, podemos ver que se trata de um infinito. Isto não foi feito ao acaso, pois quer transmitir que a obra de Deus e o próprio são infinitos. Para além disso, a palavra omnia também significa perpétuo, reforçando esta referência à perpetuidade de Deus. No interior, não estivemos muito tempo, mas tivemos o privilégio de ouvir o início de uma missa. Já não é mau, pelo menos consegui tirar esta fotografia. Lembram-se de ter referido no início deste trabalho o coração de Dom Pedro? É aqui que ele está guardado. Está preservado há quase 200 anos em formol, dentro de um vaso de vidro, que é colocado numa urna que está guardada num mausoléu, cujo esse é fechado à chave e só é aberto de 5 em 5 anos. A pessoa que guarda a chave é o Presidente da Câmara do Porto, que atualmente é o Sr. Rui Moreira. O coração está separado do corpo, que está no Brasil, pois foi o último desejo do rei ter o seu coração nesta cidade devido à ajuda que lhe prestou durante a Guerra Civil contra os absolutistas liderados pelo seu irmão Dom Miguel. Na atualidade, o coração está em péssimas condições, tem uma cor amarelada e está extremamente inchado, o que nos faz colocar a dúvida de quanto tempo mais irá durar o coração do rei que menos tempo governou em Portugal. Só o tempo dirá. Mais tarde, voltamos a encontrar Almeida Garrett, mas desta vez ele não falava e era feito de bronze. Esta estátua encontra-se na Praça General Humberto Delgado, no cimo da Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto. Na Câmara encontrava-se uma exposição denominada Dom Pedro, a Independência do Brasil e o Porto. E aqui encontrava-se escrita, seja por textos ou por imagens, toda a última matéria que demos em História A nos últimos tempos. Foi também daqui que retirei várias imagens que têm vindo a ser utilizadas neste trabalho. Na Avenida dos Aliados encontra-se a estátua equestre de Dom Pedro IV, que foi erguida de modo a evocar o rei soldado. Esta estátua tem 10 metros de altura e 5 toneladas de bronze.
A estátua representa D. Pedro com a sua farda militar e na mão direita segura a Carta Constitucional de 1826. Carta essa que foi a segunda Constituição portuguesa que foi escrita pelo próprio rei e que esteve em vigor até 1910, a quando da implantação da República. No pedestal, em baixo relevo, estão representadas duas cenas importantes referentes ao rei homenageado, sendo uma dessas a representação do desembarque na Praia do Mindelo, que já referi anteriormente, e a outra a entrega do coração de D. Pedro ao Porto. O monumento foi construído neste local, pois era aqui, na antiga Praça Velha, que se localizavam os passos do concelho. Infelizmente, não podemos ver a estátua de perto devido às obras que se estão a realizar no local de momento. Depois de um bom almoço, passamos pela Livraria Léo, que apesar de não fazer propriamente parte do tema abordado, é um monumento de extrema importância na cidade do Porto e a nível nacional. Isto porque é uma das livrarias mais antigas do nosso país e está classificada atualmente como monumento de interesse público e em vias de se tornar monumento nacional. Com a sua fachada neogótica, a icónica escadaria vermelha e o emblemático vitral, é considerada por muitos uma das mais bonitas livrarias do mundo. Está aqui guardado o primeiro manuscrito da obra já referida anteriormente, Amor de Perdição. Também passamos pela Praça de Gomes Teixeira, que fica à frente da Reitoria da Universidade do Porto e onde se encontra a famosa Fonte dos Leões. Passamos pela Torre dos Clérigos e chegamos ao atual Centro Português de Fotografia. Não sei se sabiam, mas este monumento nacional, que é considerado Património Mundial da Unesco, já foi uma cadeia, nomeadamente a cadeia da Relação do Porto. E se estiveram atentos durante este vídeo relatório, vão perceber que eu já falei deste edifício anteriormente. Por que terá sido? Se quiserem podem passar o vídeo para trás e ver. Eu espero. Estou a brincar. Não vale a pena fazerem isso porque eu já vou repetir esse assunto. Foi aqui que estiveram presos Camilo Castelo Branco e Ana Plácido pelo crime de adultério. E foi também durante este tempo de cadeia onde Camilo escreveu Amor de Perdição. Isto porque foi também aqui que esteve preso, vários anos antes, o tio de Castelo Branco, Simão Botelho, pelo crime de homicídio. E se leram Amor de Perdição, sabem que esta é a personagem principal desse mesmo livro. Esta foi a sua cela. Esta era a vista da cela. Bonita, não é? Há quartos em hotéis de 5 estrelas que não têm isto. Mas como é que alguém que está preso pode ter tão boa vista? Acontece que nesta cadeia os presos eram distribuídos por pisos em relação ao seu estatuto social. A própria qualidade das celas também mudava com essa condição. No piso inferior, onde predominavam as celas comuns com chão de pedra, ficavam os presos de estatuto mais baixo. No piso intermédio, ainda com celas comuns, mas já com chão de madeira, ficavam os que teriam um estatuto social um pouco superior aos do piso de baixo. E finalmente, o piso superior, composto por celas individuais, com chão de madeira, uma escrivaninha para poderem escrever, uma cama mais confortável, esta vista digna de um post no Instagram, se isso existisse na altura, e até um criado que lhes servia as refeições diárias. Penso que já perceberam quem ficava nestas celas. Os presos importantes. Era aqui neste piso que se encontrava Camilo. Por isso podem perceber que para a gente como ele, nesta época, estar preso não era nada mau. Até podiam ouvir a missa. Agora quero acrescentar aqui uma informação que não faz de todo parte do tema, mas era algo que se encontrava na antiga cela das mulheres, no Museu de Fotografia, e que eu achei extremamente pertinente e curioso. Um dos motivos para se prenderem pessoas no passado era não se parecerem com as pessoas ditas normais. Pessoas com algum tipo de deformidade eram presas por esse mesmo motivo, como Josephine Myrtle Corbin, que da cintura para baixo tinha tudo em dobro, ou Fedor Jevtishev, que gostava de se mascarar de Chewbacca do Star Wars. Estou a brincar, ele sofria de hipertricose, ou seja, o crescimento elevado de pelos em qualquer parte do corpo. Voltando ao tema central. Do lado de fora do edifício encontra-se uma estátua erigida em homenagem a Camilo Castelo Branco, por causa dele ter estado aqui preso, como já referi. Pode-se ver na estátua que Camilo está abraçado a uma mulher desnudada. Será Ana Plácido ou outra das suas inúmeras paixões? Não e sim ao mesmo tempo. Penso que ficaram confusos, mas eu vou explicar. Esta mulher na estátua não representa nenhuma das paixões de Camilo em específico, mas sim todas elas ao mesmo tempo. Ou seja, representa todas as mulheres da vida de Camilo. Representa também todas as leitoras das obras de Camilo. Por isso, a senhora que está a dar um longo e perpétuo abraço a Camilo é a representação de todas as mulheres da vida dele, incluindo as suas leitoras. Ainda bem que não representa os leitores homens de Camilo. Isto porque eu não sei se gostava que ele me agarrasse daquela forma. Passamos pela casa de Almeida Garrett, na rua Dr. Barbosa de Castro. Eu ainda bati à porta a ver se ele estava, mas depois reparei que o edifício está todo deteriorado. Ninguém vive aqui. Admiro-me como é que ninguém faz nada para recuperar a casa onde nasceu tão ilustre figura nacional.
Visitamos a igreja de São José das Taipas, na Rua das Taipas, construída em estilo neoclássico entre 1795 e 1878, contém no seu interior uma pintura que representa a tragédia da queda da Ponte das Barcas, que foi uma ponte sobre o Rio Douro construída sobre barcas, aqui na cidade do Porto. Esta tragédia ocorreu durante a segunda invasão francesa a Portugal, em 1809, quando os milhares de legionários franceses perseguiam os civis que fugiam para a margem sul do Douro através desta mesma ponte. Com a agitação, a 29 de março, a ponte acabou por ceder e mais de 4.000 pessoas morreram afogadas. Nesta igreja estão enterradas algumas das pessoas que pereceram nesta tragédia. Depois de sairmos da igreja, fomos em direção à Ribeira, mais precisamente ao local onde se localizava a Ponte das Barcas. Mas pelo caminho passamos por outros sítios importantes, como o Mercado Ferreira Borges, que foi construído em 1885 para substituir o velho Mercado da Ribeira, está classificado como imóvel de interesse público desde 1982, situa-se acima da Praça da Ribeira, em frente ao Jardim do Infante. Este jardim tem esse nome devido à estátua do Infante Dom Henrique que aponta para o oceano, pois foi ele o impulsionador dos descobrimentos portugueses. Voltando ao mercado, tem este nome de forma a homenagear José Ferreira Borges, que foi um jurisconsulto e político portuense que esteve na gênese da implantação do regime liberal em Portugal. Atualmente, este espaço é conhecido como Hard Club e acontecem aqui concertos, exposições, feiras de livro e de música. Ainda em relação à estátua do Infante, sabem porque é que ela está localizada no Porto? Pois acredita-se que ele tenha nascido aqui, nesta casa. Com um estilo medieval e seiscentista, contém do lado de fora o brasão real português e uma inscrição que indica a quem passa que aqui nasceu o Infante, possivelmente. Atualmente a casa é o Arquivo Histórico do Porto. E chegamos à Ribeira do Porto, mais precisamente, como já disse, ao local onde estava a Ponte das Barcas. Aqui encontram-se as alminhas da ponte. Trata-se de um baixo-relevo, em bronze, realizado em 1897 pelo escultor Teixeira Lopes Pai, criado para eternizar o terrível acontecimento do dia 29 de março de 1809. Reza a lenda que em dias de cheia do rio surge o grito de Orlando Beirão Valente, o escrivão que atravessou a ponte 16 vezes com idosos e crianças, tendo caído ao rio na sua 17ª travessia. Atualmente, os cidadãos depositam velas e flores nas alminhas da ponte para relembrar a tragédia. Para terminar, vou falar de algumas ruas por onde passamos e que são de extrema importância, como a Rua da Regeneração, que faz referência ao período da vida portuguesa do século XIX, iniciado pelo golpe militar liderado pelo Marechal Saldanha, contra o último governo de Costa Cabral, que foi um político que, entre outros cargos, foi par do Reino, Conselheiro de Estado Efetivo, Ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos, Ministro do Reino e Presidente do Conselho de Ministros. Foi um período de grande estabilidade política que os portugueses há tanto esperavam. A Rua dos Mártires de Liberdade, que faz referência aos 12 portuenses defensores do liberalismo que foram enforcados em 1828, a mando de Dom Miguel, e também a Rua Mouzinho da Silveira, que faz referência ao famoso estadista e político liberal, autor de uma obra legislativa excepcional e uma das maiores figuras da Revolução Liberal. E assim termino o meu trabalho de História A, o Porto, a sua história e o seu coração liberal. Espero que tenham gostado, que tenham percebido o quão rica em história é a nossa cidade, ou que tenha, pelo menos, enriquecido um pouco mais o vosso conhecimento. Se gostarem, deixem o vosso like e subscrevam. Espera aí, eu não estou no YouTube. Pois é. Então, se gostaram, digam-me se me encontrarem e pronto. Até à próxima.